Aqui é Letícia Luz, sobretudo, e esse é mais um vídeo de física da série de ótica geométrica. E vamos falar um pouco mais sobre sombra e penumbra, como eu havia falado no último vídeo. A sombra seria a ausência total de luz, e a penumbra uma ausência parcial. O que seria isso? Por exemplo, se você colocar uma única fonte de luz, você vai ter um objeto na frente, como é o caso dessa figura aqui. A gente vai ter uma sombra ali com uma ausência de luz total. Porém, não é o mesmo caso se a gente colocar duas fontes de luz de lugares diferentes. Uma indo por cima do objeto e a outra indo por baixo. Isso vai acontecer que vai ter uma região onde será sombra e outra que será penumbra. Por exemplo, aqui. Se ao invés de só essa fonte de luz ali, essa luz amarelinha, tivesse uma outra luz aqui, essa luz, ela iria passar por esse objeto, né? E esse espaço aqui seria de sombra. Porém, esse daqui e esse daqui seria de penumbra, já que não existe uma ausência total da luz, é apenas uma ausência parcial, já que esse ponto de luz chega até aqui e esse ponto de luz chega até aqui. Porém, nenhum dos dois pontos de luzes chega até aqui. Então aqui a gente tem uma sombra. Agora eu vou apagar para ficar bonitinho do jeito que estava antes. Então agora a gente já passamos pelo conceito de sombra e penumbra. Vamos ver como é que acontece agora. Vamos entrar um pouco em cálculos, mas são cálculos bem básicos que a gente vai usar, na verdade, semelhança de triângulos. Se a gente colocar um foco de luz ali, que é aquele pontinho amarelo, e um objeto que seria essa pasta verde ali, opaco, e uma superfície, como uma parede, a gente pode fazer um cálculo. O que é esse cálculo? A distância da fonte de luz até o objeto sobre a distância do ponto de luz até a superfície vai ser igual o tamanho da sombra, o tamanho do objeto sobre o tamanho da sombra. Ou seja, se você for ver aqui, você vai ter mesmo ângulo e mesmo ângulo. Então, aqui é paralelo aqui, e a gente vai ter uma semelhança de triângulos. Se esse triângulo é semelhante a esse, a proporção entre seus lados vai ser a mesma proporção entre suas alturas e a sua base também. Então, o que a gente vai fazer é literalmente assim. Um tipo de exercício poderia ser, digamos que Dzão, que é a distância da luzinha até a sombra, até a superfície que vai ter a sombra, seja 100 centímetros. E a distância entre a luz e o objeto seja de 50 centímetros. E que você saiba que o objeto tem 20 centímetros. Como é que a gente vai saber o tamanho da sombra? Bem, a gente vai olhar essa proporção de triângulos semelhantes. Então, a gente vai saber que 100 sobre 50 vai ser igual a 20. Vai ser igual a S, que é a sombra, sobre 20. Aqui corta um e faz assim. Eita, não. Não, tá certo. E aí a gente vai encontrar que 10 vezes 20, a gente vai ter 200, é igual a 5 vezes S. 5S. E aí a gente vai passar para o outro lado, 200 dividido por 5, isso vai ser igual a 40. E 40 vai ser igual ao nosso S. Ou seja, a nossa sombra, nesse caso, vai ter 40 centímetros. Tá? E vamos lá ver como isso se aplica, assim, um exemplo da vida real, de sombra e penumbra. Isso acontece nos eclipses, tanto solar quanto no lunar. E vamos falar um pouco sobre eclipse, né? Os eclipses ocorrem quando o Sol, Terra e Lua estão alinhados em diferentes ordens, né? O eclipse solar acontece quando está alinhado na ordem Sol, Lua, Terra.
E o eclipse lunar acontece quando está alinhado na forma Sol, Terra, Lua. E o que acontece de sombra e penumbra aqui, né? A gente vai ter primeiras fases da Lua. A fase da Lua que vai acontecer, o eclipse solar, é a Lua Nova. A Lua Nova tá de vermelho, tá? E a fase que vai acontecer, o eclipse lunar... Desculpa. O eclipse lunar é a Lua Nova. E o eclipse solar é a Lua cheia, tá? Cheia e nova. Então, a gente vai ter o eclipse solar na lua cheia, o eclipse lunar na lua nova. Aqui a gente vai ter de verde a lua crescente. Botei assim só pra saber que é crescente. E aqui a gente vai ter a minguante. E o que vai acontecer de sombra e penumbra? Você provavelmente já ouviu falar de eclipse solar total e eclipse solar parcial. O eclipse solar total acontece nessa área daqui, que eu acabei de circular de azul. É onde não vai passar nenhum tipo de luz solar. Porém, nesses lugares aqui, a lua ainda vai estar encobrindo um pouco o sol, mas não totalmente, então alguma luz vai passar. Então essas são as regiões de penumbra, essas de verdinho que eu acabei de marcar. E no caso do eclipse lunar, a gente vai conseguir ver um pouco da lua assim, se tiver um pouquinho para o lado esquerdo e um pouquinho para o lado direito. Não exatamente alinhado, mas perto de estar alinhado. E aí a gente vai ter a penumbra, não a sombra. Espero que você tenha entendido. Se você tiver gostado, dá o like, se inscreve no canal para não perder mais nada. E já salva o vídeo também para você ter sempre guardadinho com você.